A magia está presente aqui. Nossa convidada do Jogo Aberto de hoje é apaixonada pelo mundo da fantasia e autora do livro A Sereia Sem Dons, um best-seller da Amazon. Escritora e ilustradora de seus próprios contos, Cristina Bonfim irá bater um papo com a gente sobre a carreira e os próximos planos. Cristina, como que surgiu a identificação com o gênero de fantasia? Porque ainda há muito estereótipo de ser coisa de criança. Como provar que esse mundo é para todos? Bom, minha identificação com a fantasia, ela começou desde criança, desde que eu gosto do tipo de leitura que eu gostava de fazer. Eu acho que a identificação é uma coisa assim já muito pessoal, né? Porque tem gente que gosta de ficção científica, fantasia, tem gente que prefere romance. Então isso vai muito do tipo de leitura que você já gosta desde criança, do tipo de animação que você assiste, né, desde criança. E quando você amadurece, você cresce, você não precisa deixar de gostar disso. Acontece que esses personagens acabam crescendo junto com você. Um bom exemplo poderia ser Percy Jackson, ou até mesmo Harry Potter, até mesmo Crônicas de Nárnia, em que a gente começa acompanhando o personagem criança, e à medida que a gente vai crescendo, o personagem cresce com a gente. Então, você começou ali a ler Crônicas de Nárnia quando tinha 12 anos, ou Harry Potter quando você tinha 12 anos. E daí, quando você tem 14, o Harry também tem 14. E você começa a se identificar com as questões pessoais dele, porque a fantasia é uma parte da história, mas a história também é muito mais que isso. A história tem a parte dos problemas da adolescência, o seu primeiro amor, ou até problemas na política, e tudo isso a gente passa na vida real também. Então, a fantasia só deixa tudo mais mágico, né? Mas tudo que acontece ali de problemas do personagem sente, a gente também passa. Então, não deixa de ser uma coisa que a gente precisa parar de gostar ou para de ser importante pra gente quando a gente cresce. Porque esse personagem cresceu com a gente. Como que você se sente sabendo que as suas histórias tocam o coração de vários leitores pelo mundo afora? Eu acho que às vezes demora para cair um pouco a ficha. Às vezes eu tô passando pelo TikTok ou vendo vídeos e daí eu tô passando ali no meu feed e vejo alguém falando do meu livro e leva um susto, né? Porque não importa quantas vezes a gente veja, a gente ainda não espera que o livro, a história vai ter um alcance, né? Mas então, toda vez que eu vejo as pessoas falando e dizendo como essa história tocou elas, ou como elas aprenderam com a personagem principal, principalmente quando eles falam que se identificaram com os personagens ou até se sentiram representados, isso me toca muito. Quando eles falam que, nossa, eu nunca vi uma personagem assim, principal, e parece que eu tô me vendo nessa personagem, e eu acho que isso é o mais gratificante para mim, sabe? E o processo de publicação de um livro é muito extenso. Como que foi o sentimento de ver a sua primeira obra sendo comercializada, ver que leitores estavam curtindo? Como que foi? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é, será que vai vender? A gente fica com medo, porque a venda é consequência do que as pessoas gostam, né? Porque se a pessoa gostou do livro e ela fala, tem esse marketing boca a boca, a história vai vender. Então, quando a história não vende, não é que, ai, nossa, eu não estou ganhando dinheiro. Também tem essa parte. Mas quando a história não vende, é aquele meio assim, o que eu estou fazendo de errado e de que as pessoas não estão interessadas, né? Então, é a primeira coisa que a gente pensa quando vai vender o nosso livro. Então, quando começou a vender e começou a fazer toda essa campanha, e eu vi as pessoas fazendo resenha, e me mandando mensagem perguntando quando que ia ter mais livro, e daí eu correndo com a gráfica para encomendar mais livro, eu comecei a perceber que alguma coisa importante está sendo feita aqui. Então, é realizador você ver esse processo da publicação, todo o esforço, né, que a gente teve com a publicação, de revisar, diagramar, desenhar a capa, fazer todo esse processo e daí você colher os resultados. Eu acho que é a sensação de orgulho próprio, né? Você fica orgulhoso de você mesmo. E além de escrever, você também ilustra suas histórias. Então, quais são as suas maiores referências? Como você tira inspiração para criar uma arte tão única para cada história? Eu acho que as minhas maiores referências na hora de desenhar, com certeza, são os animes que eu assisto. Boku no Hero, também tem Clannad. Eu gosto de assistir animes bem diferentes, de gêneros diferentes, porque cada um tem uma característica, um traço diferente. Quando eu quero mostrar uma cena de ação, eu prefiro assistir shonen, que são os de luta.
Quando é um traço assim que tem uma cena romântica, eu começo a ler mangás mais românticos, para pegar esse traço fofo e convidativo. E também a minha outra inspiração seria os manhwas, que são os mangás coreanos, porque todas as ilustrações dos mangás coreanos, eles são coloridas, ao contrário do mangá, que é japonês. Então eu fico analisando essas duas referências, o mangá japonês, o mangá coreano, para poder desenvolver o meu próprio estilo de desenho. Mas, com certeza, a minha maior inspiração é essa parte do mangá. Muito legal. Você é formada em comunicação social. Como que essa área te ajuda no dia a dia? Como escritora, como ilustradora? Eu sou formada em comunicação social, bacharelado em rádio, televisão e internet. Então, teve várias matérias na faculdade em que, principalmente, era sobre roteiro. E, na verdade, essas matérias de roteiro eram onde eu mais me destacava, né, onde eu era melhor, eu normalmente ficava com essa parte. E essa exigência, né, do roteiro, de, por exemplo, construção de personagem, personalidade do personagem, o que vai acontecer na trajetória da história, ou principalmente a organização. Eu tinha que fazer muitas sinopses, muitos argumentos para cada capítulo da história, das séries que a gente produzia. Então, isso me ensinou a ser mais organizada na hora de escrever, porque às vezes a gente deixa para escrever quando está inspirado, e quando a gente considera a escrita uma profissão, a gente tem que escrever independente de estar inspirado ou não, a gente tem que escrever porque é o nosso trabalho. Então, a faculdade me ajudou nesse sentido, de ficar mais organizada, e na verdade o meu TCC da faculdade foi inclusive um roteiro para a história em quadrinhos. Então, todo esse processo que eu levei da faculdade, tentei colocar no meu TCC e levei para a minha profissão. Às vezes as pessoas perguntam, né, você não está na sua área, então? Sim, eu estou na minha área, se for pensar bem. Só que eu estou de um jeito menos tradicional, né, da área. Eu não estou exatamente trabalhando numa televisão ou numa rádio, que eu já, inclusive, trabalhei. Mas agora eu estou focando na parte de escrita, que também aprendi na faculdade. Então, todas essas questões, não é como se a gente, então, não aproveitei, joguei 4 anos no lixo. Eu com certeza aproveitei e estou usando agora. Entendi. E para finalizar, eu gostaria de saber sobre seus futuros projetos. Meus futuros projetos agora, estou recolhendo todas as críticas construtivas que recebi, né, sobre o livro. Eu sempre falo para as pessoas que foi meu primeiro romance completo que eu escrevi, tanto que eu não esperava, né, esse retorno que teve. Mas com essas críticas eu pude analisar o que eu poderia melhorar para as próximas histórias. Agora eu estou escrevendo uma série. Esse primeiro livro que eu escrevi era livro único, e para essa série eu estou querendo que seja bem mais no estilo de manhwa, de mangá coreano, né, no caso, com as ilustrações mais coloridas. Estou recolhendo as sugestões dos leitores, né, atuais, com o que eles esperam para o próximo livro, e estou recolhendo isso para a parte artística da história. Então, os próximos projetos, basicamente, é continuar escrevendo, focar nessa série, porque vai ser uma série de 4 livros, o que provavelmente vai me ocupar 4 anos. Então, tenho aí planejado, nos próximos 4 anos, terminar essa série. Cristina, o programa de hoje vai chegando ao fim. Obrigada pela sua participação. Você gostaria de deixar suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar, conhecer seu trabalho? Claro, o meu perfil é Cristina Bonfim P, em todas as redes sociais. Bom, galera, o programa de hoje vai chegando ao fim. Não esqueçam de acompanhar a TV UVA aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Até a próxima!